Olá a todos, para quem não me conhece, sou Rinaldo Pinheiro, sou pai de duas médicas formadas na Bolívia, na UCEBOL, recentemente, agora no ano passado, e vão enfrentar, assim como milhares de médicos já enfrentam, essa luta incansável e tentar superar as barreiras intransponíveis que são colocadas por vários órgãos no nosso país para impedir o direito de essas pessoas, esses médicos formados no exterior, exercerem essa profissão aqui no nosso país. Chega a ser uma crueldade o que se faz com esses médicos. Já passaram por tantas dificuldades para realizarem esse curso fora do país, com outra língua, outra cultura, dificuldades de toda a ordem. E quando terminam e voltam para o Brasil, se deparam com uma barreira que é simplesmente desumana. A gente verifica que tantos os órgãos públicos, partindo do próprio governo, por uma inércia total do governo e também de descumprimento de próprias leis que às vezes o próprio governo cria, o Conselho Federal de Medicina, que acima de tudo deveria ser ético com outros médicos, e no entanto o que eles fazem é uma coisa absurda, totalmente sem ética, desumano, desleal com os médicos formados no exterior, chegando ao ponto de dizer que não são médicos ou que são supostos médicos, colocando uma série de absurdos em relação a esses médicos e confundindo toda a população, e ainda mais no momento em que o país vive, onde o próprio Conselho Federal de Medicina deveria não abrigar esses médicos, dar CRM para esses médicos, nada disso. Ninguém quer facilidade, ninguém quer nada de graça, mas sim que se cumpra a lei. E o CFM, o Conselho Federal de Medicina, faz de tudo para que a lei não seja cumprida. O presidente do Conselho Federal de Medicina, esses dias, disse que, por nós vivermos no Estado Democrático de Direito, tem que se fazer valer essa barreira para não deixar esses profissionais trabalharem no Brasil. Ora, mas se nós vivemos em um Estado Democrático de Direito, então a lei tem que prevalecer, a lei tem que ser cumprida, e esses médicos atuarem no Brasil dentro da lei. Ninguém quer nada fora da lei. E por falar em lei, nesse primeiro vídeo de introdução que eu estou aqui me apresentando, e pretendo fazer outros vídeos com a participação de vocês, com sugestões que vocês vão dar, agora nós estamos vivendo uma situação também incompreensível em razão do programa Mais Médicos. É só para citar uma inércia e também um descumprimento da lei por parte do governo. Então nós temos a lei do Mais Médico que diz, no artigo 13, é instituído no programa Mais Médicos ou projeto Mais Médicos para o Brasil, que será oferecido. Portanto, será oferecido, é obrigatório ser oferecido. A lei está determinando que assim seja, que se ofereça a quem? Aos médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado aqui no Brasil. Até aí não se discute. É uma prioridade e assim foi estabelecida na lei, essa prioridade tem que ser cumprida. Agora, no inciso 2, está claro também, aos médicos formados em instituições de ensino superior estrangeiras por meio de intercâmbio médico internacional. Ou seja, o artigo 13 está determinando que essas vagas sejam oferecidas primeiro para aquele formado no Brasil e que aqueles que tenham diploma revalidado no Brasil. E, na sequência, para os médicos formados no exterior. E aí nós temos também o quê? O parágrafo 1º dessa lei, que diz que a seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade.
Então aqui também, mais um mandamento legal. Não está dando nenhuma margem para a discricionariedade da autoridade pública, dela decidir quem vai e quem não vai. Porque aqui está dizendo, observarão. Não estou dizendo assim, poderá observar. Não, observarão. Médicos formados em instituição brasileira ou com diploma invalidado no país. Tranquilo? Tá certo? Não tá certo? Certo, né? Foi estabelecido assim. Agora, o inciso 2, médicos brasileiros formados no exterior com habilitação para exercício da medicina no exterior. Ora, está muito claro, a própria lei está determinando que esses médicos formados no exterior tem que ser observada essa ordem de prioridade. Está escrito na lei, a lei está clara. Não dá margem para a autoridade dizer, não, eu não quero convocar os médicos formados no exterior. Não dá, porque a lei é clara. Inclusive, no inciso 3º, fala dos médicos estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior. Então tem essa ordem de prioridade. Então, primeiro os formados aqui, segundo os brasileiros formados fora e, por fim, os médicos estrangeiros, né, que se formaram fora. A lei é clara, mas não é cumprida. A lei é criada, mas não se cumpre. É lamentável, triste. E aí nós temos, né, agora, recentemente, em março, no dia 8 de março, saiu o edital de chamamento público para o Mais Médico. Adesão ao projeto Mais Médico para o Brasil, pelo período de 3 anos, prorrogável por igual período. Está lá. Dos requisitos para participação no chamamento público. Poderão participar do chamamento público, regido pelo presente edital, somente os médicos formados em instituição de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil. Ou seja, está descumprindo a lei. Cadê o inciso 2 do artigo 13 da Lei dos Mais Médicos, que diz o quê? Que tem que chamar os médicos formados, os médicos brasileiros formados no exterior, e o inciso 3º, os médicos estrangeiros também formados no exterior. E aqui está muito claro que o governo está descumprindo a própria norma, a própria legislação, fazendo com que vários médicos busquem na justiça esse direito. E aí a gente vê mais um conflito, porque quando se busca esse direito na justiça, alguns juízes reconhecem e outros juízes não. E aí a gente fica sem entender como pode, na mesma situação, o mesmo advogado peticionando, fazendo a mesma petição para 2 médicos na situação idêntica. Um consegue porque caiu em determinada vara e outro não consegue porque caiu em outra vara. Não dá para entender como que isso funciona. Então, infelizmente, é essa barreira também. Tá? Bom, aqui foi uma pincelada, né, sobre esse tema. Eu pretendo falar sobre vários outros temas e aí eu preciso da participação de vocês nesse canal, onde vocês, né, por favor, se inscrevam, deixem seus comentários e deixem suas sugestões. Então, eu pretendo aqui, coloquei aqui como algumas sugestões, né? Por exemplo, o INEP e a aplicação de 3 fases do Revalida, quando deveriam ser 2. A gente sabe muito bem que isso daí prejudicou muitos médicos, porque nessa primeira fase, né, se dividiu em 2. E se eliminou um monte de médicos por conta disso, de forma irregular também. Ou seja, o edital está confrontando o que diz a lei do Revalida. As universidades, aliás, as inverdades do Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina discriminando e desinformando a sociedade sobre a situação dos médicos formados no exterior, né? Como os absurdos as mentiras que o CFM diz, como, por exemplo, dizer que não são médicos, ou que são supostos médicos, e que a sociedade está em risco na mão desses médicos, sendo que esses médicos estão atuando desde 2013 no programa Mais Médicos, atuando de forma exemplar, atendendo as pessoas mais necessitadas e carentes, onde a saúde não chega. Esses médicos é que vão e faz com que essas pessoas tenham um mínimo, né, de saúde, que é um direito constitucional dessas pessoas, né?
A inércia e o desrespeito do governo em relação aos médicos formados no exterior. Outro tema, o programa Mais Médicos e os formados no exterior. A revalidação e quando se pode solicitar. É um tema muito importante esse também, porque a legislação ela estabelece quando se pode solicitar a revalidação do diploma do exterior. As universidades públicas não cumprem o que determina a lei e não sofrem nenhum tipo de punição. Embora elas tenham a autonomia universitária, mas elas têm que cumprir o que está na lei, porque o órgão público ele é obrigado a cumprir o que está na lei. Se está na lei, tem que cumprir, ele não pode desprezar o que está na lei. A revalidação simplificada, outro tema também muito interessante, muito importante, uma vez que muitos desses médicos se formaram em universidades acreditadas e têm direito a essa tramitação simplificada, até porque é lei, além da lei nacional, o Brasil é signatário do Acordo Internacional do Arcosul, que permite essa revalidação simplificada, até porque essas universidades, por serem acreditadas, são de excelências acadêmicas, ou seja, o médico formado nessas universidades foi reconhecido a excelência dessas universidades. Portanto, tem que revalidar pela tramitação simplificada. É um tema também que eu estou aqui sugerindo. A lei do revalida. Outro tema, a justiça e suas decisões conflitantes. A resolução 0316 do Conselho Nacional de Educação e portaria normativa 22 também de 2016 do MEC, que trata sobre toda essa sistemática da revalidação. O acordo Arcosul através do decreto 10.287 de 2020, recente, esse decreto do ano passado, que foi sancionado pelo Brasil, o Brasil é signatário desse acordo internacional e que não cumpre. Ele cumpre, algumas pessoas estão conseguindo fazer cumprir esse acordo internacional através da justiça. E mesmo assim, a justiça, em muitos casos, não faz justiça, porque indeferem o pedido desse médico. E de encontro ao que está na lei, do que está no acordo internacional, infelizmente. E a gente vê também essa situação de situações idênticas por caírem com juízos diferentes, decisões também diferentes, e aí uns conseguem, outros não. Agora, se a lei é para todos, eu entendo que todos deveriam conseguir essa revalidação simplificada, até porque o Brasil é signatário desse acordo internacional. Tá? Então hoje foi esse primeiro vídeo, essa apresentação para colocar esses pontos de interesse, temas de interesse que a gente pode estar discutindo, comentando, colocando meu posicionamento, trazendo algum tipo de informação a mais para vocês nessa luta incansável e cruel, que é submetido todos os médicos formados no exterior. Muito lamentável, muito triste isso. E eu espero de alguma forma poder ajudar esses médicos formados no exterior, inclusive minhas filhas, Quero muito que elas também consigam revalidar os seus diplomas e exercer essa profissão aqui no Brasil. Tá? Então, mais uma vez, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like e principalmente deixem os seus comentários e as suas sugestões, porque aquelas sugestões que mais se destacarem nos comentários, a gente vai fazer nos próximos vídeos para tentar levar algum tipo de esclarecimento a todos vocês aí. Meu muito obrigado pela atenção e não se esqueçam então de deixar aí a sua sugestão para o próximo tema, próximo vídeo que iremos fazer. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte a vocês e não desanimem, não desistam, porque vocês vão revalidar esse diploma. Um abraço a todos.